Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques, Filosofia Instantânea. Vou providenciar uma iluminação melhor aqui nesse pedaço onde eu faço esses vídeos, mas um amigo, se é que eu poderia dizer que o que é ser amigo, eu até defini para um outro amigo que a amizade está a ver mais com uma medida, como a temperatura, porque ela tem uma variação seria entre o amor e o ódio. Aí tem uma variação dessa medida que nós chamamos amizade. Então, uma pessoa nessa variação, né, nesse marco chamado amizade, o Alessandro, ele tem muito tempo que eu conheço, e, enfim, eu não sou assim tão fixo a datas, mas ele fez a pergunta para mim: Wilson, você considera que você foi o meu mestre, ou que você é meu mestre? Aí eu falei para ele: bom, eu não sei. E falei outras coisas também, porque eu expliquei para ele que tem que fazer essa consideração, não sou eu. E aí entra uma série de complicações disso aí, porque se ele falar assim que eu sou o mestre dele, aí significa que eu sou o mestre. E mestre, nós temos aí o mestre Cuca, né, o de culinária, nós temos o mestre do taekwondo, nós temos o mestre do kung fu, nós temos o mestre da pedagogia e do direito, e temos muitos mestres, né? Então, essa palavra mestre, aí depois tem que vir depois dela alguma expressão para indicar qual é o sentido que está sendo empregado, e o sentido que ele utilizou, não tenho dúvida que foi a filosofia. Eu não perguntei a ele. Talvez, se ele ver esse vídeo, ele marca aí no sentido filosofia. E no sentido filosofia, eu diria que ele não é o meu aluno, porque ele nem sabe ainda o que é a filosofia, pois eu também não perguntei, mas eu percebo nas reações dele, no que ele faz ao decorrer da vida dele. Eu conheço pessoalmente, ele quando eu o conheci, ele era mais fixado na Testemunha de Jeová, e eu falei para ele que aquilo era mais um ideal ascético, e ele decidiu abandonar aquilo, inclusive abandonou até a esposa, porque aparentemente o motivo dele ser Testemunha de Jeová era a orientação da família da esposa, que realmente foi isso, era exatamente isso. Mas não que seja apenas isso, ele em algum momento se dedicou àquele princípio, gostou, enfim. Ele não frequenta hoje, atualmente ele não frequenta nenhuma religião. Ele tem, parece que 4 dias ou 3 dias, ou não sei, essa semana, que ele foi a uma casa de Umbanda, né? E ele me falou que ele não tomou as vezes, né? Ele não só foi para levar o menino dele, que é filho da nova esposa dele. Ele se separou, tem uma filha, e a atual esposa, que também já era separada, era solteira, ele também solteiro, eles se conheceram, né? E agora eles estão juntos e estão felizes, e ele está sendo até o filho da esposa gosta mais dele do que do pai. Então, e a esposa também gosta dele, e a menina, que é a filha dela, também gosta dele, enfim.
E ele foi para levar o menino, que a esposa tem uma tradição na Umbanda, família, foi para levar o menino, e chegando lá ele se deparou com algumas coisas que ele me falou: olha, eu vi lá tais coisas e só não falei nada porque eu quero esperar você, para você ter. Eu acho que está na hora de você falar alguma coisa para aquelas pessoas ali. E aí, enfim, ficou por aí. Eu falei com ele que, bom, não é exatamente assim, né? Pode até ser, mas não é exatamente assim. Enfim, e eu, assim, aproveitando essa história, aí eu pensei em relação a... Porque eu tenho aí nós temos aí no último assunto que nós estamos tratando, é religião, então eu julguei ser necessário apresentar algum exemplo, né? Então, no exemplo que eu apresentei para poder falar um pouco também aí a minha opinião. Então, eu assisti o documentário aí que está na internet, Data Limite, que eu entendo que ele é exatamente aquilo que os escatológicos falam, né? O que é a escatologia? É a doutrina do fim. Então tem um grupo de pessoas dedicadas a falarem: nós somos aproximadamente 8 bilhões de humanos. Pelo menos era antes desse último vírus que foi lançado aí, esse último vírus que está aí na moda. Então, acontece o seguinte: essa questão de entender a religião é uma questão que julgo eu ela ser fundamental na vida das pessoas, porque dificilmente há um ser humano que não fala desse assunto. Pelo menos os que eu conheço. Não conheço todos os humanos, mas todos que eu já conheci, eles conhecem esse assunto. Não tem um ser humano que eu conheço que não conheça esse assunto religião. O que o pessoal da escatologia... Aí é importante também, eu lembrei de uma outra questão, que é o Afonso, ele é físico e ele fala para essas pessoas do Terra Plana, e como ele é físico, eu tenho grupo, já falei, eu fiz uns vídeos aí apresentando aí a mentira dessa ideia de terraplanismo, e só lembrei aqui do Afonso. Então, o Afonso, que é físico, que é mentiroso, porque assim, sendo ele físico, ele tem que concordar que existem outros planetas. E se ele concorda que existem outros planetas, o formato desses outros planetas é redondo. Então, então ele não pode ser físico, porque para ser físico tem que concordar com a existência de outros planetas. Para ser físico, isso não é opção, isso é obrigação, porque isso é o que o grupo de pessoas que se chama física fala. O Afonso é um mentiroso, né? E eu lembrei de um episódio que a pessoa que me apresentou esse Afonso, esse físico mentiroso que tem aí pela internet, é o Edson. Aí eu fui lembrando e pensando nos momentos que eu tive com o Edson, que foi se eu pudesse dizer o termo, eu diria assim, ex-amigo, porque ele me bloqueou no WhatsApp, né? Ele me colocou no grupo, ele me pôs em 2 grupos diferentes. E na última vez ele falou assim, no primeiro ele falou assim, vou te pôr num grupo que você vai entender que a Terra é plana, porque lá tem pessoas muito sábias. E eu me opus, me colocou no grupo, lá tinha pessoas palavrosas, né? Você é filho do não sei o quê, você não sei o quê, pessoas que, assim, senso comum, não encontrei nenhum sábio nesse grupo. Aí
uma dessas pessoas me removeu do grupo, né? Até a Alessandra, até a partir daí começamos até ter uma certa amizade aí na internet, que hoje as amizades estão sendo... Existem muitas amizades assim pelo WhatsApp, pelo Telegram, enfim. Até relacionamentos acontecem aí. Enfim. Aí ele me colocou no segundo grupo. No segundo grupo, o pessoal era mais, assim, pelo menos mais centrado, mas não tão diferente. E o que tinha mais entendimento ali é o Júlio Cavalcante. E acabou que também começamos a falar, e até citei ele em algum dos vídeos meus. E passou a esse grupo também eu fui removido. Né? Fui removido e não lembro se foi a Alessandra novamente, acho que foi ela que me removeu novamente. Ela participa dos dois, ela é palestrante aí no CS Senat, a Alessandra. E o Edson, que foi a pessoa, o Edson me bloqueou, não quer mais conversa comigo, porque eu falei para ele que ele é mentiroso, e realmente ele é, porque ele fala que é vegetariano, mas eu estava viajando com ele, ele pediu 2 churrasquinhos de coração de galinha. Aí isso não pode ser qualquer coisa menos vegetariano, uma pessoa dessa. Então é mentiroso também. E antes de o Edson me bloquear, uma vez eu estava na casa dele, ele falou assim: peraí que eu vou ali tomar um banho. A esposa dele estava dormindo. Cheguei lá cedo na casa dele, a esposa dele estava dormindo. Ele falou assim: espera aí que eu vou ali tomar um banho. Foi lá tomar um banho. Ele falou assim: não, eu só vou pôr um negócio aqui, você fica assistindo aí na sala e tal. Eu falei assim: tudo bem. Aí fiquei lá assistindo. Ele pôs o Afonso, né? Esse físico mentiroso. E o cara, ele depois me contou a história de que tinha que usar o cabelo grande. Parece que veio do Afonso isso aí. Dizer que usar o cabelo grande e a barba grande fica mais inteligente. Eu pensei que era uma brincadeira, inicialmente eu pensei que era uma brincadeira a história da Terra plana. Mas eu vi que são pessoas que... Esse é exatamente o comportamento do religioso. No meu quarto livro, eu narro alguns exemplos, né? Mas eu fui com o meu amigo Alessandro. Ele estava, antes dele casar com essa esposa dele, ele conheceu uma menina até legal, a menina e tal, e eu dando os conselhos para ele, né? Olha, eu até aconselhei ele que o casamento dele era realmente ruim, porque a esposa dele não era casada com ele, era casada com Jeová, porque se ele falasse que ia terminar com Jeová, a esposa dele falava assim: mas eu não vou. Então ela ia ficar com Jeová e ele sem a esposa. Então eu narrei para ele isso: a sua esposa é casada com Jeová, não é com você. Então ele me levou, ele estava com a menina e tal. Aí ele não me levou, não. Ele ia: para onde você vai? Eu vou a um culto. O quê? Ele não sei. Aí falei assim: eu vou deixar você lá. Fui levar ele e tal. Parei o carro, fechei o vidro. Ele: mas por que você vai descer? Eu falei assim: eu não posso, é um lugar público, eu posso entrar também. E entrei na igreja. E lá o pastor, aqueles que falam muito, né? Que esse pastor de terno, acho que todos eles colocam terno, mas esse ainda era mais assim, bem parecido, a esposa dele, aqueles vestidão, o filho dele, aquelas pessoas assim que, não, fulano importante, perdão, um tom um pouco meio de zombaria, mas não tem como levar a sério isso, né? E o pastor falou assim que estava lá no meio da coisa lá. Aí passou lá o cartão de crédito de um lado, pegou quem tem o cartão, do outro lado é quem ia com dinheiro, todo mundo contribuiu para aquela coisa toda lá. Aqui todo mundo sabe que a igreja funciona, o objetivo é de arrecadar dinheiro, né? Que nada é diferente do meu objetivo, mas aqui esses vídeos eu não ganho nada, só gasto pelo tempo. Talvez jogando fora, porque tem 4, 5 visualizações, mas eu acho que alguém aprende alguma coisa com isso, e eu mesmo aprendo muito, por isso eu faço os vídeos, né? Mas aí o pastor, ele falando lá uma passagem da Bíblia e tal, depois de ter recolhido dinheiro, né? Fala, canta, põe um CD lá que vai vender no final do culto o CD. Aí o pastor, ele fala assim: porque eu... E aqui eu tô em Minas Gerais, né? O cara é mineiro.
E também, detalhe, o cara lá no bairro fundo, lá de Venda Nova, um troço bem, o lugar é bem, assim, fundo, quase no Ribeirão das Neves, lugar bem, assim, né, enfim. Aí, a igreja arrumadinha e tal, numa avenida até que, mais ou menos, mas é um bairro mais pobre, né, é isso. Aí, aquele tanto de jovem, aquela igreja bonita, aquele tanto de carro chegando. Aí o pastor falou que, na hora dele falar as coisas lá e tal, porque Jesus, no deserto do Canaã, enfim, não lembro o nome do deserto. Aí passou por lá, e eu tive, que ele enfrentou não sei tal coisa e tal. Aí o pastor coloca ele, né? Eu tive lá, eu passei lá, eu fui ao deserto, passei lá de helicóptero. Aí o pessoal, o pastor foi ao deserto, que Jesus passou. Então assim, aí eu vejo esse físico aí, o Afonso, o mago da Terra plana, que ele, de físico, ele só tem o diploma. Esse cara não pode ser físico. Né? Eu não sei se ele comprou o diploma dele, eu não sei. Eu sei que se ele for, se eu chamo ele para ir lá ao FMG, eu e ele, ao FMG, lá no departamento de física da UFMG, e eu peço ele provas lá. Eu falo assim, tem aqui um impostor aí falando que é físico. Vocês reconhecem esse cara aqui como físico? Aí diante lá do departamento de física da UFMG, eu até aceito ele me provar, que eu tenho certeza que ele não vai provar. Porque o sujeito que não entende que existem outros planetas, qualquer físico sabe disso. Existem outros planetas. Os outros planetas são redondos, qualquer físico sabe disso. É a mesma coisa de um como é que é o nome daquele negócio? É metro. É a mesma coisa de um metro não saber qual que é a diferença do cítrico para o doce, para o amargo. Então é o físico não saber que existem outros planetas, né? Então assim, chega a ser cômica a questão. Parece que eu estou fazendo uma palhaçada aqui, mas não, é sério. E pessoas seguem isso. E esse cara falou para o outro, que era o meu amigo, o Edson, Edson Pereira, né? Ele falou para o Edson que tem que deixar o cabelo e a barba grande para poder ficar mais inteligente. Eu pensei assim, eu perguntei para ele, Edson, mas se eu fizer isso aí, eu vou ficar mais inteligente? Ele, não, você vai ficar mais inteligente e tal. Me perdoe, mas eu não consigo me conter, né? Me perdoe. Eu vou tentar. Então, quando nós estamos falando de religião, surge esse tipo de comportamento. E esse pessoal da Terra plana se comporta exatamente igual um religioso. Agora vamos pegar um Bhagavad Gita, por exemplo. Aí o que um Bhagavad Gita está falando? Vamos pegar um Tao Te Ching, né? O que um Tao Te Ching está falando? Então assim, vamos pegar um Sócrates. É tão diferente isso da religião, mas é muito diferente. E assim, eu pergunto para as pessoas assim, o ser humano, o animal tem razão? Ou só o ser humano tem razão? As pessoas falam assim, o animal não tem razão, só o ser humano. Aí eu pergunto assim, mas o que é razão? As pessoas não sabem. Então aí entra a questão de Sócrates, porque foi Sócrates. Já existia no mundo esse conceito do eu interior, como dois seres humanos, um visível, o outro invisível, aí chamam de espírito, enfim. Esse conceito é um conceito antigo, alma, espírito, consciente, inconsciente, id, ego, enfim. Né? E existe isso aí, eu acredito que desde que existe o ser humano. Mas quem apresentou o elemento chamado razão, aí foi Sócrates. Mas esse elemento não tem diferença do outro elemento interior do ser humano.
É exatamente o mesmo elemento, o mesmo. Se nós formos comparar, como nós podemos comparar o estilo de hipnose de uma igreja com o estilo de hipnose do Afonso, o suposto físico, que não pode ser físico, porque o próprio Júlio Cavalcante, eu conversando com ele lá do grupo deles, Terra Plana, ele falou assim comigo: olha, Wilson, não existe provas de que a Terra ela é plana, mas também não existe provas de que a Terra é redonda. Aí eu falei assim com ele: beleza, assim eu aceito, tranquilo, amigo, tá certinho entre eu e você, né? Foi essa a questão, porque eu não ia assim discutir com uma pessoa que não é. O Júlio ele não é físico. Ele pode ver esse vídeo aí que ele sabe que ele não é físico, ele não é filósofo, né? Então assim, eu discuto com um físico que vier falar comigo que a Terra ela é plana. Aí eu vou discutir, como o Afonso. Como que eu posso qualificar essa pessoa? É o que? É um conluio? Ele se juntou aí com outros para poder tentar prejudicar quem? Não entende. Mas assim, físico não pode ser. Uma pessoa que fala que a Terra é plana, não pode, né? E é o mesmo estilo do estilo da religião, né? Eu chego para o sujeito, lá no meu livro eu até cito alguns exemplos bem interessantes. No meu quarto livro, que está na leitura do Padre Savassi, eu vá à leitura do Padre Savassi, compro meu livro chamado Deus para eu ficar rico. Brincadeira à parte, mas tá o livro lá mesmo, é sério, o livro está na leitura do Padre Savassi. Tem lá, acho que 4 livros, tinham 10, venderam 5, não sei se venderam todos. Eles me pagaram R$50 esses dias aí. Está no meu e-mail comprovante de pagamento da leitura. Então, aí o exemplo é assim: você pega um indivíduo lá da igreja, vamos pegar da Universal, aí você chega para esse indivíduo e fala assim: olha, amigo, você não viu o Edir Macedo, ele acendendo a churrasqueira dele com nota de R$200, aquela que tem um lobo? Você não viu o vídeo, não? Esse cara postaram aí, tá no YouTube, viralizou, é assim que eles falam? Todo mundo tá sabendo, hein? Ele vai falar assim: não, irmão, isso aí é obra do demônio. Não foi o Edir Macedo. Isso é o demônio que tá manipulando as pessoas. Aí o cara vê o vídeo e fala isso, né? Quer dizer, como é que você vai conversar com uma pessoa dessa? Que ela não tá acreditando nos olhos dela. Filosofia Instantânea, Wilson Marques. Muito obrigado a todos.